Eu, como Bispo Catra da nova seita, eu inventei uma nova religião. Nova religião? Não, uma nova seita. Eu inventei uma seita chamada Buceita. Ou você aceita, ou você não aceita. E é com esses pequenos versos do nosso querido Mr. Catra que declaro a minha volta ao rádio de pilha driver. Pois bem, galerinha, sim, sou eu, Ian. Alguns me conhecem como Ian Noronha, Ian Silva, só Ian. Tanto faz pra mim, podem me chamar de qualquer um desses três nomes. E para aqueles que não sabem ou aqueles que não lembram, eu gravava o rádio de pilha drive com o Tanaka, com o resto do pessoal, quando o rádio de pilha drive ainda era um programa semanal, se eu não me engano, da metade pro final do ano passado. Pois bem, daí vocês perguntam, tio Ian, o que você veio fazer no rádio de pilha drive? E explicarei hoje, pessoal. Eu, conversando com o Tanaka, expressei minha vontade de voltar ao rádio de pilha drive. Expressei minha vontade de retornar a gravar. Eu estava com muita saudade de gravar pro rádio de pilha drive. E falando de temas, pensando em temas, junto com o Tanaka veio a ideia, Radiocore. Mas, Ian, o que é Radiocore? Radiocore é simplesmente, pelo menos ao meu ver, algo inédito em podcasts brasileiros. E muito difícil de acontecer em podcasts internacionais. Muito difícil achar um podcast internacional que fale só desse assunto. Radiocore será um quadro dentro do Rádio de Pilha Driver semanal que falará somente do hardcore, do ultraviolent wrestling, do deathmatch, tanto faz, chame como quiser. Tem gente que acha que são três temas diferentes. Tem gente que acha que são três temas iguais, com denominações diferentes. Enfim, trarei todas as semanas semanalmente notícias, resultados, novidades sobre esses três temas. Pois bem, garotada, se eu não me engano, na semana antes do carnaval, ou na semana do carnaval, não lembro exatamente quando, eu postei em meu Facebook aqueles que seriam os primeiros temas do Radiocore. Comprometi-me a falar de Axl Rotten, hardcore em terras tupiniquins e estipulações diferentes, toscas e bizarras. Pois bem, galerinha, mudei isso, peço desculpas àqueles que estavam esperando isso. Por que eu mudei? Porque alguns dias atrás, há uns 2 dias atrás, mais ou menos, estava falando com Frank Rocco, o lutador da SWU, Southwest Union, e ele me deu uma ideia. Pediu, na verdade, para que eu falasse do Time to Survive. Eu falei, pô, vamos unir o útil ao agradável. Vamos falar do Time to Survive na segunda edição. Vamos criar uma edição do Radiocore somente para falar do Time to Survive, exclusivamente para falar do Time to Survive. Pois bem, galera, por que eu disse que eu mudei o nome da primeira edição do Radiocore? Por que eu mudei o que eu iria falar na primeira edição do Radiocore? Eu decidi que, já que eu vou falar do Time to Survive na segunda edição, eu vou falar também do Hardcore em terras tupiniquins na segunda edição. Ou seja, nessa primeira edição eu vou falar somente do Axl Rotten e das estipulações estranhas, bizarras, toscas. Na segunda edição falarei do Hardcore em terras tupiniquins e do Time to Survive da SWU. Pois bem, pessoal, vamos começar falando do Brian Iron. Brian Iron, aquele que popularmente é conhecido como Axl Rotten, que infelizmente veio a falecer no último dia 4 de fevereiro, de circunstâncias que ainda não foram esclarecidas. Mas a hipótese que corre pela internet, a hipótese que as pessoas mais acreditam até agora, é a hipótese de overdose de drogas. Ele era uma pessoa conhecida já
uma pessoa que era conhecida pelo seu abuso em drogas, pelo seu vício em drogas. E ele foi achado morto no McDonald's. No McDonald's de uma cidade chamada Linthicum, no estado de Maryland, Estados Unidos. 10 horas antes dele morrer, segundo a Wikipedia e sites internacionais, mas a Wikipedia, ele postou no seu Twitter: "The way I do things may not be the way you do things, but you find out there's only one way. My way. Hashtag Axel's Truth." Traduzindo para aqueles que não manjam muito do inglês: o jeito que eu faço as coisas pode não ser o seu jeito de fazer as coisas, mas você vai descobrir que só existe um jeito, o meu jeito. Hashtag a verdade de Axel. Pois bem, galera, por que eu decidi falar do Axl Rotten? É por ele ter falecido recentemente? Não. Mas é porque particularmente eu reconheço ele como um nome extremamente importante pro hardcore. Por que, galera? Por que eu acho ele um nome importante pro hardcore? Porque, na minha humilde opinião, ele foi um dos responsáveis por uma das feuds mais históricas da antiga Extreme Championship Wrestling, SW. Por quê? Porque nessa feud contra o Ian Roten, o wrestler que ele mesmo treinou, foi criada uma das estipulações mais míticas, uma das estipulações que muitos por aí falam que foi aquela responsável por difundir o hardcore, por difundir o deathmatch nos Estados Unidos, a Taipei Deathmatch. Que luta é essa? É uma luta onde as pessoas botavam fitas em suas mãos. Coisas que muito wrestlers fazem. Mas o que eles faziam diferente? Eles enchiam essas fitas de cola e botavam vidros quebrados nessas luvas. Primeira luta, criada nessa feud dele com o Ian Roten, aconteceu no Hardcore Heaven de 1995, no dia 1º de julho de 1995. E foi responsável por finalizar essa feud. Uma feud, na minha opinião, extremamente violenta, com lutas como Hair vs Hair, Barbed Wire Baseball Bat, Barbed Wire Chair, entre muitas outras. Uma feud muito interessante. Mas infelizmente o Axl Rotten não achou um sucesso de cinturões, digamos assim. O Axl Rotten não achou esse sucesso de cinturões na ECW. Em 1999, Axl saiu, Axl foi embora, Axl deu adeus à ECW e foi para Extreme Pro Wrestling, a XPW. Uma empresa deveras polêmica, empresa que tinha parceria com produtoras de filme pornô, uma coisa polêmica pra época, por mais que nós estivéssemos num certo boom do hardcore na época. E ele saiu da CW pra XPW e pra japonesa Frontier Martial Arts Wrestling, a famosa e infame FMW. Em 2005, ele foi contratado por um certo período de tempo pela WWE. Coisa que não durou muita coisa. Ele foi contratado mais para o evento tributo à ECW One Night Stand da edição de 2005. Isso em julho. E em junho, desculpa. E em julho do mesmo ano, ele lutou muitas dark matches na WWE. Depois foi embora. E no ano de 2010, ele fez uma aparição. Ele fez uma aparição na TNA, naquele primeiro Hardcore Justice, quando a TNA fez aquele grande tributo. Posso dizer que lindo tributo, eu adorei aquele show. Aquele tributo à ECW com o show Hardcore Justice. O Axl Rotten, na ocasião, fez tag com Cajones, que muitos conhecem como Balls Mahoney, numa luta onde perderam por Team 3D, o Brother Ray e Brother Devon, numa luta intitulada South Philadelphia Street Fight. Pois bem, vamos falar agora de uma coisa não tão boa em relação à vida do Axl: seu vício em drogas. Pois bem, o vício de drogas do Axl começou na SCW.
E muitos dizem que foi esse o real motivo da demissão de Axel da SW, ainda em 1999. E a vida de Wrestler cobrou muito de Axel. Pessoal, a vida de Wrestler simplesmente cobrou seu preço. E que preço foi esse? Uma lesão na espinha que durante seus anos finais de vida forçou ele a se aposentar como wrestler e ter que andar numa cadeira de rodas. E durante seus meses finais, posso dizer assim, o fato interessante é que ele não desistiu do wrestling. Por quê? Porque ele continuava ligado naquela vida. Porque sempre que alguém pedia um conselho para ele, ele dava. Sempre que alguém pedia uma ajuda a ele, se estivesse ao seu alcance, ele dava. Um fato interessante também sobre seus dias finais é que ele atuava como comentarista. Sim, como comentarista de seu pupilo, antigo rival, Ian Roten. Comentarista na equipe de Ian Roten e WA Mid-South, para aqueles que não conhecem, que realiza shows na área de Indiana. Pois bem, galerinha, deixamos esse assunto triste de lado do falecimento de Axel Roten e vamos falar de um assunto polêmico. Não vamos falar de mamilos. Vamos falar de estipulações toscas, bizarras e diferentes. Pois bem, galerinha, começaremos com a luta que talvez tenha mais me chamado a atenção desde que eu comecei a acompanhar o hardcore. E a primeira estipulação de que vamos falar é a infame Anus Explosion Deathmatch. Luta essa realizada em 1999 pela Frontier Martial Arts Wrestling entre Hayabusa e Mr. Gonazuke. Por que, eu pergunto pra vocês, por que diabos uma equipe vai criar uma estipulação onde você tinha que botar um pequeno explosivo na bunda do seu oponente e explodir? Por que diabos uma pessoa em sua consciência vai botar um pequeno explosivo na bunda e explodir? Na verdade, essa luta foi um pouco mais complicada do que parece, porque o Hayabusa, na verdade, era um impostor mascarado, vestido de Hayabusa, impostor esse, Mr. Gonazuke. E o Hayabusa original era um lutador chamado H, que lutou desmascarado. E nos 8 minutos preliminares dessa luta, foi uma luta normal, uma luta como qualquer outra. Até que o lutador H, o Hayabusa original, tirou de algum lugar um par de algemas. Ele, obviamente, prendeu... Desculpe, pessoal, deixa eu fazer uma pequena correção. Na verdade, quem pegou as algemas foi o Hayabusa Mr. Gonazuke. Então, continuando. Mr. Gonazuke prendeu o Hayabusa original com as algemas, bateu um pouco nele, jogou algumas coisas no ringue e foi para uma chata vitória por pinfall. Porém, antes que o pinfall pudesse acontecer, antes que o juiz pudesse bater o 3, ele porou o Mr. Gonazuke, tirou Hayabusa do pinfall e simplesmente tirou toda a sua roupa, deixando o Hayabusa apenas de cuecas. E simplesmente milhares de fãs começaram a pensar: eu não acredito que eu paguei meu suado dinheiro, o dinheiro do meu trabalho, para ver um fã, para ver um lutador ter o seu ânus explodido. Pois bem, Mr. Gonazuke colocou explosivos nas nádegas nas nádegas do Hayabusa e acendeu. Resultado, uma dor que imagino eu ser extremamente dolorosa. Pois bem, vamos falar agora de outra estipulação. Uma estipulação tão tosca que nós chegamos a falar: mas que porra a pessoa que inventou esta merda estava pensando na hora? E essa estipulação é nada mais, nada menos do que a infame Ultra Violent Food Fight. E do que consiste essa Ultra Violent Food Fight? Consiste nisso mesmo que você está pensando, amiguinho. Consiste em misturar comida
com hardcore, deixe-me ser mais preciso na minha explicação. Consiste em você fazer, por exemplo, os cupcakes com taxinhas dentro. Consiste em você fazer um bolo repleto de arame farpado. Consiste em você botar pedaços de vidro quebrado num pacote de farinha. Essa luta foi realizada 2 vezes. Pela primeira vez, no dia 9 de fevereiro de 2013, no show da CZW, comemorando seu 14º aniversário. A luta foi realizada entre os lutadores Greg Excellent e Chrissy Rivera. Uma intergender match. Greg Excellent saiu vitorioso. E a segunda vez que essa luta foi realizada foi também num show da CZW, no Cage of Death 16, no dia 13 de dezembro de 2014. Dessa vez a luta foi realizada numa tag team entre Greg Excellent e Sexy Ed, acompanhados por Chrissy Rivera e Mama Excellent, contra os lutadores Bucks Belmore e Matt Tremont. Na ocasião, Greg Excellent e Sexy Ed saíram com a vitória. Mas agora, amiguinhos, vamos viajar muitos e muitos quilômetros e vamos voltar ao Japão. Japão que foi aquele, na verdade, que mais tem ideias bizarras para esse mundo do hardcore. E a Big Japan é aquela responsável por mais difundir as lutas bizarras no mundo. Lutas que usam peixes piranha, lutas que usam escorpiões, lutas que usam crocodilos. Mas vamos dar uma atenção especial a uma luta que foi realizada, na verdade, numa feud entre equipes, uma feud entre empresas. Empresas essas, a Big Japan Wrestling e a Wing. Uma luta que foi denominada Chrissy's Big Born Death Match. Nessa luta, simplesmente tivemos a presença das seguintes coisas: madeiras com arame farpado, taxinhas, camas de prego, uma armação de arame farpado em formato de circo e um trampolim feito de arame farpado, tubos com escorpiões, plantas cactos, aquela famosa planta com espinhos, lâmpadas dessas de pôr em casa no ventilador de sua sala, de seu quarto, essas lâmpadas redondinhas, Firestones que são, na verdade, pequenos lugares, pequenos espaçozinhos no arame farpado que são eletrificados, que possuem eletricidade no meio da luta. Gelo seco, tacos de beisebol envoltos em arame farpado, brocas de furadeira, espadas, facas e buzzsaw. Para que nós não nos estendamos muito, pessoal, vamos falar de apenas mais uma estipulação. Uma estipulação com várias variações, mas que, na minha opinião, são mais louca do hardcore, do ultraviolent, do deathmatch, a estipulação mais diferente, a estipulação mais bizarra desse mundo, que é a Explosive Barbed Wire, que é uma luta que simplesmente o arame farpado presente nela explode. É uma luta que simplesmente o arame farpado explode. E uma variação dessa luta é a também famosa Exploding Ring Time Bomb Death Match, que é uma luta onde simplesmente o ringue contém uma bomba. Vocês não ouviram errado. É uma luta onde o ringue simplesmente contém uma porra de uma bomba. E que, se der certo tempo, por exemplo, 15 minutos, 20 minutos, depende muito, o ringue simplesmente explode. Eu não sei se já aconteceu uma luta desse gênero onde o ringue simplesmente explodiu, mas fica essa explicação pra vocês. Então é isso aí, galera. Peço desculpas pra vocês se a minha pronúncia pode ter saído um pouco errada. Na verdade,
Eu tô gravando um pouco gripado, um pouco de sono também, mas prometo a vocês que vai melhorar. Agradeço também a todos que me deram um pouco do seu tempo para ouvir todas as coisas que falei nesse programa. Peço desculpas se alguém não gostou do programa, se alguém discordou de alguma coisa que eu disse. Peço que me corrija se eu falei alguma besteira, que dê alguma sugestão se quiser. É isso aí, galera. Peço para que sintonizem nesse mesmo dia, nesse mesmo canal, semana que vem, onde eu trarei o Hardcore 2, com o tema Hardcore em Terras Tupiniquins e SW Time to Survive 2015. E como diria Cauê Moura, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau!